Oi pessoal, tudo bom? Então, eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre a história do pré-carnaval, ou do carnaval de rua da nossa cidade de São Paulo. Em primeiro lugar eu queria me apresentar, eu sou Zé Cadalseco, sou presidente da ABBC, que é a Associação das Bandas, Blocos e Cordões Carnavalescos do município de São Paulo, que é a principal organizadora do evento Folia, que hoje é na Luz, que originalmente era o Folia na Faria. Nossa trajetória, nossa história se inicia na década de 90, em 1991, quando a gente realizou o primeiro desfile de blocos e cordões na Faria Lima. Então, nessa época, na década de 90, o carnaval de rua era praticamente inexistente, né? Existiam algumas bandas, poucas bandas espalhadas pela cidade de São Paulo, e uma delas, da qual nós fizemos parte, e daí a nossa intenção na época de organizar um carnaval na Faria Lima, foi a banda do Gueri Gueri, que acontecia ali na região dos Jardins, com a saída ali do antigo Bar Supremo, na Oscar Freire. Então, como eu havia dito, a gente começou essa trajetória no ano de 91. Na época a prefeitura era administrada pelo PT, pela prefeita Luísa Erundina, e nós conseguimos reunir alguns clubes, enfim, alguns blocos independentes, e para tentar viabilizar um desfile na Faria Lima. Então nós tivemos a fundação da nossa entidade, da BBC, contando com o São Paulo Futebol Clube, o Clube Paulistano, o Clube Pinheiros e o Bloco Cascavel, que era formado pelos alunos do Dante Alighieri, do Objetivo. Enfim, e a gente teve a felicidade de contar com o apoio na época do então administrador regional de Pinheiros, que na época não existia subprefeitura, eram administrações regionais. Então o administrador na época, chamava-se Cid Barbosa Lima, nos autorizou a realizar o desfile no trecho da Faria Lima, que ia da rua Tucumã até a Angelina Maffei-Vita, e era realizado num domingo precedente ao carnaval, e em uma tarde, começando a 1 da tarde e indo até às 6, 7 horas da tarde. E a gente fundamos a associação, organizamos o desfile, fomos buscar alguns apoios, patrocínios. Nessa empreitada conseguimos alguns apoios e conseguimos também a adesão, na época, da extinta TV Manchete, para poder fazer a transmissão, ou melhor, fazer alguns flashes ao vivo do nosso desfile lá da Faria Lima. E, para tanto, nós tivemos também o patrocínio, a colaboração da Nestlé, que conseguiu nos viabilizar essa transmissão, essa parceria com a TV Manchete, e participando inclusive com um bloco. Os funcionários se reuniram e criaram um bloco, que era o Bloco da Galinha Azul, que era patrocinado por um produto da companhia Nestlé, que era o Caldo Mage. Isso passou para a história, quer dizer, conseguimos realizar o desfile embaixo de uma chuva violenta. Para vocês terem uma ideia, a TV Manchete começou a transmissão com 6 câmeras e ao final do evento ela havia queimado 5 câmeras, haviam se perdido por causa da chuva que caiu na cidade naquela tarde. E esse foi o início da nossa história, nossa trajetória de resgate do carnaval de rua da cidade de São Paulo. A partir daí nós continuamos a nossa trajetória, agregando mais blocos e mais patrocínios.
Já em 2000, lá no ano seguinte, em 1992, nós conseguimos apoio da Companhia Antártica, que também produziu um bloco, que era o Bloco da Antártica, para desfilar na Faria Lima, e já também com a participação do Bloco da Galinha Azul, da Nestlé, que no ano seguinte trouxe ninguém menos que o Neguinho da Beija-Flor, do Rio de Janeiro, para puxar o samba, que foi composto por um dos funcionários da Companhia Nestlé. Bom, eu preciso dizer que isso daí houve uma explosão, quer dizer, nós conseguimos, através dessas atrações, enfim, do próprio local da Faria Lima, mobilizar uma boa parte da população que curtia carnaval e não tinha opções, né, a não ser os clubes, né, os bailes de clubes, na época eram ainda concorridos, e o sambódromo, que na época estava sendo deslocado lá para o polo cultural, lá para o sambódromo, né? Antes era na Tiradentes. E então esse foi o início do Folia, que era na Faria. Então isso foi de ano a ano crescendo de uma tal forma que nos últimos anos na Faria Lima nós tínhamos um público de quase 250 mil pessoas participando do nosso pré-carnaval. Isso são dados que vocês podem pesquisar na mídia da época, nos jornais. Tudo isso que eu estou falando aqui está registrado, né? E a própria TV Manchete tinha alguns picos de audiência quando eu entrava com a transmissão, com os flashs na Faria Lima. O evento cresceu, né, nesses anos da Faria Lima, nós tivemos que mudar o trecho, né, que anteriormente era o trecho, como eu falei, entre a Mafeivita e a Tucumã, em frente ao Shopping Iguatemi, né, bem em frente ali ao Shopping Iguatemi, né, uma grande parte do desfile. Nós fomos então para um trecho novo da Faria Lima, entre a Cidade Jardim e a Juscelino Kubitschek. Aí já com uma estrutura maior, com arquibancadas, um quarteirão inteiro de camarotes, né? Enfim, com apoios de empresas, de outras empresas, como Bayer, como General Motors, enfim, um crescimento fantástico desse carnaval de rua, que estava, na verdade, estava latente e alguém precisava dar um start nisso, né? Então, a participação dos clubes também nesse nosso pré-carnaval foi muito importante, porque o pessoal até brincava que eram os clubes da elite que desfilavam e o pessoal que era mais humilde que ficava nas arquibancadas assistindo, né? O que não é bem verdade, porque nós tínhamos blocos de várias classes sociais. Tínhamos um bloco chamado Pagodão, que era com sambistas do Rio, de São Paulo. Nós tivemos assim uma miscelânea de blocos lá na Faria Lima muito interessante, né? Se eu for aqui citar um por um, a gente vai demorar bastante, mas enfim, foram quase 10 anos na Faria Lima. E aí nós, no final da década de 90, nós fomos surpreendidos com a notícia que não iríamos mais poder realizar o evento na Faria Lima. Pegos de surpresa, porque isso foi praticamente às vésperas do evento, então nós tivemos que improvisar, sair da Faria Lima e fomos deslocados lá para o Sambódromo, que na verdade não é, ao nosso ver, eu acho que de todo mundo, não é o local para se fazer carnaval de rua, o próprio local é um local confinado, né? Mas enfim, para a gente não perder as datas, para não perdermos a continuidade do evento, nós ficamos lá. Eu brinco que a gente ficou de castigo 2 anos, fazendo o Folia, que era na Faria, lá no Sambódromo. Conseguimos, após esses 2 anos, voltar novamente para a rua. Ficamos ali na Zona Norte, até o meio da década de 2000, né? No início ali no campus de Bagatelle, na praça, na avenida ali, e depois fomos para Dumont Vilares, que era uma avenida da Zona Norte, bem... meio até um pouco parecida com a Faria Lima, com uma certa vida noturna. E o evento voltou, obviamente, a ter um apelo de público, o número de blocos cresceu novamente, né? Porque quando o evento foi deslocado para o Sambódromo, obviamente todo aquele charme ficou perdido, né? Inclusive com prejuízo de patrocínio e tudo mais.
Enfim, aí nós tivemos outro desafio, que foi quando tivemos a nossa verba reduzida, tivemos que improvisar e saímos da rua novamente e fomos para Barra Funda, para o Memorial da América Latina. Ficamos lá também mais 5, 6 anos, fazendo o desfile de uma forma diferente, que era um circuito oval. E aí voltamos novamente para a rua, aí agora de uma forma definitiva. Nós fomos em 2010 para a região da Luz, né? Nós estamos ali até hoje, realizando nossos desfiles no trecho entre a Rua Prates e a Tiradentes, que é um local onde o Carnaval de São Paulo era realizado, né? Bem em frente ali à Estação da Luz. E voltamos então a ter o apelo da rua e a adesão dos blocos, né? Que participam conosco, alguns inclusive desde a época da Faria Lima. Nós temos um dos blocos que participa conosco, que é o Bloco Unidos da Melhor Idade, que é um bloco formado apenas por foliões e, enfim, componentes da melhor idade, que reúne mais de 1000 pessoas, com uma bateria formada também só por idosos, enfim, é um bloco que faz história do Carnaval de São Paulo. Um bloco que, na verdade, é um bloco único, que a gente não tem conhecimento que existe um bloco de carnaval nesse formato. E nós temos também alguns outros blocos lá com diferencial, por exemplo, nós temos uma comunidade que faz o carnaval da Bolívia, né, um carnaval boliviano, uma comunidade boliviana que tem carnaval também. Nós temos algumas escolas de samba que participam lá na Luz e temos também um bloco que cresceu muito, está crescendo cada vez mais, que é um bloco só de universitários, que é o Balato Bloco. Enfim, nós temos aí a mesma proposta que nós tínhamos na década de 90, só que agora nós estamos nessa nova região da cidade, que é a região da Luz, né, fazendo esse trabalho de resgate do carnaval espontâneo, um carnaval que não tem nenhum tipo de premiação, não tem cunho de disputa, é um carnaval livre, de graça, as pessoas não pagam para assistir, alguns blocos também não cobram nada para as pessoas desfilarem, alguns distribuem camisetas, enfim. É um carnaval realmente acessível para todas as pessoas que gostam de brincar o verdadeiro carnaval. E principalmente um carnaval familiar. Ele ocorre, como eu falei, desde o seu início, no período diurno, sempre começando no horário do almoço, indo mais tardar até as 21 horas, com toda a segurança, infraestrutura. Então essa história mostra um pouco do carnaval de rua paulistano, que sempre teve um potencial muito grande, e isso ficou provado com essa explosão que houve de alguns anos para cá no nosso carnaval de rua, né? Hoje nós temos, se não me falha a memória, mais de 500 blocos desfilando pela nossa cidade, num fenômeno impressionante, porque chega-se a dizer até que o Carnaval de Rua de São Paulo é o maior carnaval de rua do país. E isso em pouquíssimo tempo, né, concorrendo com carnavais tradicionais, como o Carnaval de Rua do Nordeste, da Bahia, do Recife, enfim, e mesmo do Rio de Janeiro. Então a nossa proposta, na verdade, ela antecipou tudo isso, né? Nós estamos fazendo carnaval há 30 anos, pré-carnaval, há 30 anos, né? Numa época que não se tinha essa participação que existe hoje. E eu acredito que o nosso caminho ele ainda é longo, ainda temos muita história para fazer aí para frente, né? Porque eu acho que o nosso modelo de carnaval ele pode ser perfeitamente adaptável a qualquer bairro ou qualquer região da cidade. Ainda achamos que existe espaço em alguns bairros para se fazer esse tipo de carnaval, né? Basta apenas um olhar do poder público, né, para que haja um apoio, né, nesse sentido. E também tentar sensibilizar ou tentar atrair mais investimento, né, porque o nosso carnaval, todos sabem que
ele tem um apelo comercial muito forte, ele atrai turismo para a cidade, enfim. Então eu acho que o potencial para os investidores, para as empresas que queiram ligar a sua imagem no carnaval, poderem participar com maior empenho nesses eventos, né? E não se restringir apenas a empresas de bebida, de cerveja. Eu acho que muitas outras empresas de vários segmentos poderiam perfeitamente estar inseridas nesse contexto do nosso carnaval de rua. Enfim, pessoal, eu acho que estou tentando fazer um resumo aqui desses 30 anos, né, da nossa história, para que vocês tenham uma ideia de que o nosso carnaval ele é dinâmico, ele pode perfeitamente se adaptar aos bairros, enfim. Nós temos em São Paulo, na verdade, uma megalópole que tem pessoas e um público de todas as classes sociais. Então você tem um público de alto poder aquisitivo, ao mesmo tempo que você tem público com maior carência, mas eu acho que o carnaval ele é um catalisador da alegria do nosso povo, né? A gente está enfrentando essa pandemia, a gente tem um desafio aí pela frente, né, para 2021, para realizarmos aí o nosso 31º desfile ininterruptamente, né, que são 31, vão ser 31 desfiles sem nenhuma interrupção, né? Realmente é uma conquista. Então esse desafio vai ser um grande desafio. Nós estamos aí preocupados, aí lutando para que as coisas possam acontecer. Obviamente não vai acontecer na data que a gente tradicionalmente tem no carnaval, que é no começo do ano, mas tudo indica que isso vai ocorrer no meio do ano, e nós vamos estar com certeza mais um ano realizando o nosso pré-carnaval na Luz. Obviamente com segurança, né, com todas as medidas que venham a ser adotadas aí com relação a essa pandemia, enfim. Segurança sempre foi a nossa preocupação. Então, eu fico bem à vontade para fazer um convite a todos vocês, que se Deus quiser, em 2021, quando passar toda essa pandemia, vocês estejam lá conosco, né, no Folia na Luz 2021, que vai acontecer no mesmo local, que é ali em frente à Estação da Luz, com acesso bem tranquilo, bem fácil. As pessoas chegam de metrô, elas saem da Estação da Luz, já caem ali na pista de desfile. Não existe, é totalmente gratuito, existe uma infraestrutura de alimentação, existe atendimento médico, se for preciso, segurança, é feito uma revista nas pessoas, né? Uma questão também de segurança, enfim. A gente brinca que é um mini sambódromo, mas sem a competição das escolas de samba. As pessoas vão lá realmente para se divertir, para brincar e para passar um final de semana agradável, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero poder voltar a falar com vocês aí em 2021, logo depois que passar o nosso evento, né, no meio do ano, para fazer um retrospecto do que vai ser o carnaval após essa pandemia, né, que com certeza vai passar, e nós vamos com certeza continuar a nossa história, a nossa trajetória, junto com todos os amantes do samba, do carnaval, que estão aí ansiosos para que chegue logo essa data e a gente possa superar todas essas adversidades e, de certa forma, comemorar uma vitória, né? Obviamente sem esquecer o sofrimento que muitas pessoas passaram, mas de que isso seja superado e que volte a reinar a alegria na nossa cidade, tá certo? Então é isso aí, tá? Eu já deixo aqui meus agradecimentos ao pessoal que nos propiciou esse espaço, e fica o convite, como eu falei, para vocês todos participarem do nosso carnaval
de 2021, ok? Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Valeu, pessoal!